você tem clareza da paternidade de Deus? Você tem a plena convicção de que você é um filho de Deus? Que você tem um Pai celestial que te ama, que te protege e que cuida de você? Hoje eu quero falar com vocês sobre a paternidade de Deus. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar o vídeo. E também ative o sininho para que você possa receber os vídeos novos também. A paternidade de Deus. Isso foi uma coisa que me pegou muito quando eu comecei o meu relacionamento com Deus. Contando um pouquinho da minha história em relação à paternidade, os meus pais se separaram, eu tinha uns 3 para 4 anos, mais ou menos. E durante esse tempo que eu cheguei a conviver com meu pai, eles estavam casados, mas eu não tinha uma relação de pai e filha com o meu pai, né? Meu pai não era presente. E quando os meus pais se separaram, meu pai continuou não sendo presente. A diferença é que com eles separados, eu nem o via dentro de casa. Então, eu fui criada apenas pela minha mãe. E essa questão da paternidade sempre foi algo que foi muito forte para mim, sempre me pegou bastante, porque eu nunca entendia, eu questionava muitas coisas, eu não entendia o porquê eu fugia tanto de Deus. Quando eu conheci Deus e comecei a ouvir que Deus era pai, que Ele era pai, e eu não entendia muito bem isso, para mim, Ele era um pai muito distante, eu achava que Ele só era pai das outras pessoas e não meu pai, né, que Ele fazia as coisas para as outras pessoas, que as outras pessoas tinham provisão, que Ele amava as outras pessoas e eu não. E eu não entendia que tudo isso era por conta da minha paternidade terrena. Eu não tive meu pai presente na minha vida. Então, inconscientemente, eu acabei transferindo para Deus que o meu pai celestial iria fazer a mesma coisa que o meu pai terreno fez. E também eu tive alguns padrastos, né? E a figura masculina sempre foi uma figura que, ao invés de representar um pai para mim, foram pessoas que me machucaram, pessoas que me fizeram mal. Então eu sempre corri de Deus e eu não entendia o porquê. Como eu não tive uma referência de um pai presente, um pai que ama, que demonstra amor, um pai provedor, um pai que apontasse o destino, porque o pai, ele é quem aponta o destino do filho, ele é quem afirma a identidade. Por isso eu tinha uma identidade tão deturpada, eu não tive esse pai, e as figuras masculinas que passaram pela minha vida, que representavam ele, foram pessoas que não fizeram isso comigo. Então eu transferia tudo isso para Deus. Eu achava que Deus também não era pai para mim, ao menos para mim. E aí eu comecei a buscar como quem busca um tesouro, ter um relacionamento com Deus, porque ao mesmo tempo que eu duvidava que Ele fosse pai, que Ele pudesse ser pai na minha vida, eu também queria muito esse pai, eu queria muito entender essa paternidade. Então eu comecei loucamente a procurar ter um relacionamento com Deus. Deus foi se revelando para mim, eu fui conhecendo Deus de uma maneira bem melhor. E como eu conheço hoje eu sei que Ele é pai, que Ele provê, que Ele cuida de mim, que Ele tá comigo o tempo todo, mas não foi sempre assim. E eu vim começar a ter essa clareza e esse entendimento há pouco tempo. Foi algo que Deus tratou em mim, eu tinha muito forte esse espírito de orfandade. Eu vejo que o maior mal da humanidade é a orfandade, é o espírito de orfandade. O que eu posso dizer é que a maior característica de Deus, de todas as características de Deus, a maior característica de Deus é que Deus é pai. Vou dar um exemplo para vocês bem prático, assim, bem simples, de algo que acontece comigo, que aconteceu comigo a vida inteira, e eu ainda preciso vigiar e ter cuidado, porque é fácil de acontecer, né, que tem a ver com a paternidade. Se você tem problema, se você começa as coisas e você não termina, você tem uma dificuldade muito grande de terminar as coisas. Você começa a ler um livro e não lê, você começa a fazer um curso e você não finaliza, né? Enfim, você começa a estudar algo e não vai pra frente, desanda, ou você não fica muito tempo, você começa a trabalhar num lugar e aí você acha que ele não é pra você e você vai pra outro lugar e você tá sempre migrando, né? Mudando. Isso é uma característica muito forte de quem teve problemas com a paternidade, que o pai abandonou, ou significa que o seu pai foi tirado de você de uma forma muito forte, né? Ou ele te abandonou, ou ele te rejeitou, ou de repente o seu pai faleceu e você ficou sem o seu pai. Então eu aprendi isso, eu entendi isso há pouco tempo, inclusive, que eu ficava buscando entender o porquê que eu começava as coisas e não terminava. Um exemplo,
Eu fiz 4 cursos diferentes em 4 faculdades diferentes e eu não concluí nenhum. E eu não conseguia entender por que eu começava as coisas e não terminava. E aí eu aprendi através, né, da palavra, através de pregações, e também a psicologia está aí para explicar isso, que por conta de paternidade eu tinha, que eu já estou curada em nome de Jesus, mas eu tinha esse problema muito grande de começar as coisas e não terminar. E eu nunca entendia o porquê. Eu falava, meu Deus, tem alguma coisa de muito errado comigo, eu sou uma estranha. Então, e aí eu comecei a ter esse discernimento, a ter esse entendimento, que era por falta de paternidade. Então, eu comecei a buscar trabalhar isso em mim, né? Então, se você tem essas questões, você começa as coisas e não termina, muito provavelmente a maioria das pessoas que está ouvindo aqui, que tem essa questão, se você for analisar, teve algum problema em relação ao seu pai, em relação à paternidade. É óbvio que nós não podemos usar isso, o fato de, ok, não tive pai, então, se eu não termino as coisas, está tudo bem, eu vou continuar enrolando para terminar de ler o livro, eu vou continuar enrolando de concluir aquele curso na faculdade, porque eu não tive pai, então eu tenho essa desculpa. Não, gente, você não deve usar isso como muleta, né? E eu usei muitas vezes isso como muleta, mas nós não devemos usar isso como muleta para nos apoiarmos nisso e usar isso como uma desculpa ou nos fazermos de vítima, porque nós não somos vítimas, independente do que aconteceu ou do que acontece na nossa vida. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você faz a partir daquilo que fizeram com você. E eu quero deixar aqui para vocês os 2 versículos que Deus me trouxe para esse tema. O primeiro está lá em Romanos 8,15, que diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Abba Pai, você tem noção disso? Abba Pai significa papai. As crianças, quando elas estão aprendendo a falar em hebraico, elas começam a falar Abba, Abba, que significa papai. Então, olha como Deus ele é perfeito, o quanto ele quer ser chamado de pai, o quanto ele é pai e ele quer que você sinta que ele é o seu pai. E o segundo está lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, que diz o seguinte, eu amo esse versículo também. Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Forte, né? Eu quero te dizer que se você se sente órfão, você não é órfão. Você tem um pai. Você tem um pai que te ama. Se você ainda não é filho de Deus, porque nem todos nós somos filhos de Deus, né? Você só é considerado filho de Deus quando você aceita e reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você ainda não é filho de Deus, enquanto você não faz isso, você é criatura, você não é filho, eu quero te convidar a se abrir para Deus, sabe? A fazer essa oração de aceitar e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador e ter esse pai. Ter esse pai. Você tem um pai. Você tem um pai que te ama e que quer ser seu pai e que está sempre presente na sua vida. Por mais que às vezes pareça que não, ou você pense que não, mas ele é um pai presente. Ele é um pai que provê. Um beijo e até o próximo vídeo.